Olá, meus irmãos, graça e paz, que todos tenham tido, um excelente dia, um excelente feriado na presença do Senhor, cheio da graça e da unção de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Que bom que temos essa oportunidade de mais uma vez compartilhar uma porção da palavra do Senhor, podemos aí refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E antes disso, eu quero orar pela tua vida. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome pela tua presença, louvar o teu nome pela tua graça, pela tua grandeza. Obrigado a Deus querido por esse dia onde tivemos a oportunidade, muitos, ó Pai, de ter um tempo de descanso, um tempo com a família, outros tantos trabalharam, mas qualquer que seja a nossa que aquilo que fizemos durante o dia hoje, mas o Senhor esteve conosco, o Senhor agiu e o Senhor moveu. Agora pedimos a Ti, ó Deus querido, que através da Tua palavra o Senhor fala aos nossos corações, nos direcione, nos guie e nos mova, Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero novamente, na última quarta-feira passada, nós lemos lá em 2 Pedro, e eu quero ler aquele texto de novo. Eu quero compartilhar mais um pouco com os irmãos sobre aquele texto que é 2 Pedro, o capítulo 1, e o versículo 3 e o versículo 4. Na quarta-feira passada, nós lemos somente o versículo 3. E hoje eu quero ler o versículo 3 e o versículo 4. Por quê? O que eu quero com isso? Qual que é o meu desejo com os irmãos nesse texto? É que na semana passada nós vemos que tudo aquilo que nós precisamos para a vida a qual Deus quer que nós vivemos, Ele já nos deu tudo, certo? Ele já nos concedeu. O que precisamos hoje é buscar. E eu quero ler então o texto com os irmãos. Vamos ler então 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Estou lendo na NVI que diz assim: seu divino poder nos deu tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Nós vemos que tanto no versículo 3 como no versículo 4, ele repete a expressão e nos deu. Ele nos deu tudo, ele nos deu. A gente percebe realmente a Deus nos dando algo, Deus movendo, Deus sempre à nossa disposição. Então nós sabemos que um dia estávamos distante de Deus, ou um dia não conhecíamos Deus, vivia a nossa vida da forma que achávamos melhor, da forma que achávamos que era o certo. Vivia do jeito que, vamos dizer assim, caminhávamos na direção a qual o nosso nariz apontava, da forma que queria. E um dia nós, pela misericórdia do Senhor, nós tivemos um encontro real com o Senhor, um encontro real, um encontro verdadeiro, um encontro realmente para viver segundo a vontade e o querer do Senhor sobre as nossas vidas. E aí sim nos tornamos cristãos. E a pergunta foi até uma pergunta que eu fiz no domingo: o que é ser cristão? O que é ser cristão? Não quero me ater a esse ponto, porque conversamos no último domingo e no próximo também, nos próximos domingos que virão à noite, nós iremos também tratar um pouco mais disso. Mas se nós pararmos de uma forma muito direta, muito clara, o que é a vida de um cristão? O que significa ser um cristão? E a gente vai parar e perceber que cristão, ser um cristão, é um sinônimo de transformação. Né? Sinônimo da vida cristã é a transformação. Porque foi uma transformação que nós vivemos. Como eu iniciei falando, antes vivíamos do nosso jeito, fazíamos aquilo que nos agradava e não tinha muito remorso, não tinha uma culpa, não tinha uma cobrança. Quando encontramos Jesus, como verdadeiramente o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, entrou na nossa vida e que recebemos, algumas coisas começaram a nos incomodar. Fazer o que fazíamos começou a incomodar. Hoje, quando vemos pessoas que fazem aquilo que nós fazemos, também nos incomoda, porque fomos transformados. Fomos transformados. Mas a pergunta é: será que essa transformação que tivemos no ato de aceitarmos Jesus, naquele processo de reconhecer tudo mais, será que essa transformação foi suficiente? O que os irmãos acham? Será que, olha, eu já antes, vamos pensar, eu bebia, eu fumava, eu roubava, eu mentia, e eu fazia um monte de coisa, e eu já parei.
Então, por quê? Não foi um mérito nosso, mas Deus que fez. E a pergunta é: essa transformação é o suficiente? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e olhamos para esse texto, até do que nós comentamos na semana passada também, dessa vida, né, de piedade, que nós temos tudo que nós necessitamos para viver a vida que Deus quer. Nós temos tudo que Deus nos deu, nós já temos tudo que necessitamos para a vida que Deus quer e para a vida de piedade. Então, a pergunta que eu tenho feito é: será que aquela transformação que fizemos é o suficiente ou não? Vivemos uma vida de constante transformação. Não é uma transformação um ato, mas é uma transformação um processo. Não fomos transformados simplesmente, nós estamos sendo transformados. E aí, precisamos parar e avaliar. Será que temos? Porque precisamos de alguns itens para viver essa transformação. Alguns passos extremamente importantes daquilo que citamos e também daquilo que queremos citar hoje. Então, se a vida cristã, se o sinônimo de vida cristã é transformação, eu preciso me transformar a cada dia. Eu preciso passar por uma renovação a cada dia. E como que isso acontece? Como que isso surge na minha vida a cada instante? Precisamos primeiro de um padrão. E esse padrão nós comentamos bastante na quarta-feira passada. Que qual é o padrão? É a Bíblia. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para isso. Ela nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para que vivamos uma vida de transformação a cada dia. É ela que nos transformou até o dia de hoje e ela continuará nos transformando. Por isso que é muito importante a leitura diária da nossa Bíblia. E não simplesmente uma leitura por ler. Porque eu preciso reconhecer o que a Bíblia é. Eu preciso entender que ela é a autoridade de Deus. E da forma que eu olho para a Bíblia, é a forma que eu vou agir diante dela. Então eu preciso olhar ela como palavra de Deus, como um agente de transformação na minha vida, que ela é o suficiente e que ela é a única autoridade que vai trazer transformação. Por mais que estamos aí nesse processo político, né, ainda, pelo menos aqui em São Paulo, ainda teremos a questão do segundo turno, tudo aquilo que ainda irá acontecer, mas nós sabemos que quem traz transformação na minha vida é a palavra. Então, se você, meu querido irmão, não tem o hábito de ler a tua Bíblia, muito pouco provável de você viver uma transformação de Deus. Porque a transformação é gerada pela palavra. É ela que vai me dar os caminhos. É como nós vamos viajar e você coloca ali, né, o endereço de onde você precisa chegar no seu GPS. Então o GPS vai nos dizendo, ele vai pontuando para nós por onde precisamos passar, aonde entrar, na direita, na esquerda, seguir em frente, faça um retorno. Ela que vai nos dar. E é a Bíblia que é. A Bíblia é a única autoridade que nós temos para realmente transformar a minha vida, transformar o meu pensamento. Você fala: caramba, pastor, o senhor já falou isso na semana passada? Realmente, eu falei isso e quero repetir para que realmente fique gravado. Só que quando nós vemos esse agente de transformação, e eu falo que a Bíblia é suficiente, mas eu preciso também de entender que a Bíblia é o suficiente para aqueles que têm o Espírito Santo. Você concorda comigo? Porque ler a Bíblia simplesmente por ler, ler e ler e ler, não vai me ajudar muito. Agora, a compreensão que eu preciso ter de que a Bíblia é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que me dá. É o Espírito Santo que nos dá direcionamento para entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é o Espírito Santo que move, através da palavra de Deus, essa transformação de Deus na minha vida. É ele que age, é ele que move. Olha o que diz João 14 e versículo 26, que vai dizer: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então, é uma junção da palavra de Deus com o Espírito Santo que habita em mim. Por isso que a palavra, ela vai funcionar, ela só funciona para aqueles que entregou a vida a Jesus. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. No ato da minha conversão, no ato da minha entrega, nós somos batizados no Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você
Não vai ter. Então não adianta a gente cobrar de alguém que ainda não entregou a vida a Jesus uma transformação pela palavra. Porque a transformação vem pela palavra, movida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que me faz lembrar. É Ele que nos ajuda a compreender o que Deus está dizendo. É Ele que nos ajuda a realmente a olhar e entender que, olha, isso aqui não está legal. É o Espírito Santo me iluminando no entendimento da palavra de Deus que vai me ajudar a entender, olha, o que eu estou fazendo não está legal. Por isso que eu sempre coloco para as pessoas que ela não tem que mudar por pessoas. Ela não tem que mudar por minha causa. Ah, vou mudar por causa do pastor, né? Não, vou mudar por causa da minha esposa. Vou parar de... Não. Quem nos convence é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo toca nas nossas vidas e move nas nossas vidas que nós precisamos mudar, as coisas ficam diferentes. Olha o que diz João também 16 e o versículo 7. Vai dizer, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Então o próprio Senhor dizendo que ele enviaria o Espírito Santo. Para quê? Para que ele possa nos auxiliar. Nós, por nós mesmos, pela nossa própria condição, pelo nosso próprio esforço, nós não entenderemos a palavra do Senhor. Nós não temos condições para isso. Então eu preciso entender que é tão somente pelo poder do Espírito Santo que eu e você somos capazes de viver uma vida de transformação, de uma vida abundante, de uma vida que vai agradar ao Senhor, porque nós não sabemos como fazer, nós não sabemos como servi-lo, nós não sabemos como adorá-lo, nós não sabemos como agradá-lo. Mas o Espírito Santo que habita na minha vida e habita na sua vida, do que você já entregou a vida para Jesus, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, meu querido, é extremamente importante que você faça isso. Porque às vezes você quer uma transformação, você quer uma vida diferente, você quer abandonar alguns vícios, você quer muita coisa, mas não consegue. Já parou para pensar nisso? Eu quero viver bem com a minha família, eu quero ir para a igreja, eu quero servir a Deus, eu quero ser fiel. Mas não consegue. Por quê? Porque de repente ainda o Espírito Santo não habita em você. Porque de repente você ainda não entregou a tua vida a Jesus. E é extremamente importante que você faça isso. É extremamente importante que a sua vida esteja no altar do Senhor. Mas você pode falar assim, pastor, mas eu já entreguei minha vida. Eu já entreguei minha vida a Jesus. Maravilha, glória a Deus. Mas a pergunta é, você tem permitido o Espírito Santo agir? Porque a gente vê muito isso de pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, mas não têm o hábito de ler a sua Bíblia diariamente. De ler a sua Bíblia todos os dias e não ler simplesmente como um livro que vai te trazer conhecimento, mas ler um livro como palavra de Deus, ler um livro, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? É ler a Bíblia como um livro que vai trazer transformação. Eu preciso ser transformado, então eu vou ler a Bíblia. Então, se eu tenho o Espírito Santo e eu olho para a palavra do Senhor como isso, não tem como. Não tem como. Por isso que eu digo que não tem como você ler a Bíblia e não ser confrontado. Por mais que você possa ter 10, 20, 30, 50, 60 anos de vida cristã. Você pode olhar e, poxa, já tem 70 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Poxa, que maravilha. Parabéns. Mas se você não tem o costume de ler a tua Bíblia, o Espírito Santo não vai te transformar. O Espírito Santo não vai pegar a sua vida e tentar e nos obrigar a alguma coisa. Ele nos obriga, assim, através da palavra do Senhor. Quando nós começamos a ler, quando nós entendemos quem ela é e permitimos que o Espírito Santo faça, às vezes a gente fala assim, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, o Senhor não está dizendo. Então, nós voltamos, nosso texto diz o quê? Que o Senhor, que Deus, através do seu divino poder, nos deu. O Senhor nos deu a sua palavra e o Senhor nos deu também o Espírito Santo que nos capacita a cada dia, que nos ajuda a cada dia a viver segundo o querer do Senhor, a praticar aquilo que o Senhor quer. Porque nós não vamos adivinhar. Não dá para ficar simplesmente parado aqui que o Senhor tem, não. Ele nos deu a sua palavra. Como diz, a palavra é a nossa regra de fé e prática. É através da palavra que o Senhor nos guia. E o Espírito Santo é o nosso professor. Ele é o nosso professor. A Bíblia é o nosso manual de fé, de prática, de existência. E o Espírito Santo é aquele que nos explica. Então, quando nós lemos algo e nós não entendemos, o Espírito Santo começa a nos direcionar. Aí nós precisamos pensar, então,
em outra situação que também é importante, que faz um conjunto com a palavra do Senhor. Porque se você, assim como eu, já temos o Espírito Santo, já entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos o Espírito Santo, já entendemos, olhamos para a palavra e vemos ela como palavra de Deus, como autoridade sobre a minha vida. Qual é o outro passo que eu tenho agora? A oração. A oração é vital nesse processo de transformação. Não dá para mim chegar aqui e falar para você simplesmente, olha, sinônimo de vida cristã é transformação. Por que eu posso dizer isso? Porque sinônimo de vida cristã é Bíblia, é leitura da Bíblia, é devocional, é busca. Eu posso também dizer que é sinônimo por quê? Porque hoje eu tenho o Espírito Santo. E se nós não lermos, se você não lê sua Bíblia diariamente e você verdadeiramente entregou a tua vida a Jesus, eu posso afirmar uma coisa muito sincera e séria. O Espírito Santo tem te incomodado a respeito disso. Não é verdade? De vez em quando você fala assim, poxa, eu preciso ler mais a minha Bíblia. Poxa, eu estou sendo um pouco relaxado em relação à Bíblia. Eu não tenho lido como deveria. Por quê? Porque o Espírito Santo está aí te cutucando. É como aquela que as pessoas fazem uma comparação e eu acho bem bacana. É como a sirene do corpo de bombeiro. Quando a sirene toca no corpo de bombeiro, é sinal que em algum lugar está acontecendo alguma coisa. Em algum lugar, na área de atuação deles, está acontecendo alguma coisa. Um incêndio ou alguma situação. E naquele momento eles preparam o mais rápido possível para sair e ir à direção. Então, o Espírito Santo ele age como essa sirene em nós. E quando nós não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer agora como cristão, ele começa a agir, a mover, a nos confrontar, a nos incomodar, a nos perturbar, como uma vez eu vi um missionário dizendo isso, né? As perturbações do Espírito Santo. Então ele começa a estar ali no nosso coração, na nossa mente. Olha, você precisa disso. Você fala, poxa, eu preciso ler mais, eu preciso meditar mais. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe que é através da leitura que ele vai trazer conhecimento, que ele vai trazer revelação. E aí, através da leitura e através com o Espírito Santo, entra a oração. Porque quando eu leio e não entendo, eu oro. Falo, Senhor, no nome de Jesus, que através do teu Santo Espírito eu possa trazer conhecimento, revela em mim o teu querer. Então, quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Agora, quando eu oro, sou eu falando com o Senhor. E é interessante que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, o próprio Espírito que intercede, me auxiliando na compreensão da palavra, é o mesmo Espírito que Romanos vai dizer que intercede junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Percebe como o Espírito Santo uma peça fundamental, se assim nós podemos dizer, mas ele é muito importante na minha vida. É como ele está no meio, ele me ajuda na compreensão da palavra, e quando eu não compreendo, ele me ajuda também na intercessão com Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu pego ela como espelho e vejo que na minha vida está faltando alguma coisa, e eu não sei como mudar, eu não sei como transformar, então eu oro pedindo ao Senhor misericórdia sobre a minha vida. Que Ele possa me ajudar a realmente viver essa transformação. Porque vida cristã é sinônimo de transformação. Não dá para viver uma vida cristã, não dá para falar que somos cristãos e vivemos do mesmo jeito. Não dá para dizer que somos cristãos há mais de 20 anos, 30 anos e falar que não estamos vivendo, porque a vida cristã gera em nós transformação no dia de hoje. No dia de hoje, no dia de amanhã, é uma transformação, tanto que Paulo vai dizer que nós vivemos em novidade de vida. E essa novidade é constante, é a cada dia, a cada momento. E o texto que nós estamos lendo de Pedro vai dizer que o Senhor nos deu tudo aquilo que necessitamos o quê? Para uma vida de transformação. E essa vida de transformação me leva a uma vida de piedade. Me leva a uma vida de piedade. Pelo quê? Pelo conhecimento da palavra. Pelo conhecimento da Escritura, que a qual o Espírito Santo de Deus vai me ajudar nessa compreensão. E eu oro ao Senhor, eu oro também para que o Espírito Santo, por isso que é importante, antes de lermos a Bíblia, orar. Orar. O primeiro ato no nosso devocional é orarmos. Fala, Senhor, eu quero ler a tua palavra, fale comigo, que o teu Santo Espírito me ilumine, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, me capacita a entender o teu querer. Me capacita a entender qual é a porção para esse dia. Me ensina a compreender porque eu não sei o que o dia me reserva. Mas eu sei que o Senhor está preparando, que o Senhor está movendo, que o Senhor está agindo.
E aonde o Senhor está agindo, eu quero mover. Não é simplesmente quando eu li algo essa semana, não é simplesmente entender, Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Mas é entender, Senhor, aonde o Senhor está fazendo algo que eu preciso estar ali para ser movido? Aonde o Senhor está movendo, que é ali que eu quero agir. É ali que eu quero ser um instrumento do Senhor. É ali que eu quero realmente estar na tua direção. Então não é simplesmente buscar o propósito, mas é buscar onde Deus está agindo e ali mover. E ali realmente poder ser um instrumento. Então a oração é essencial. Então, se nós temos uma vida cristã, que vida cristã é sinônimo de transformação, e de repente você coloca, olha, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas não tenho sentido, não tenho percebido essa transformação. E como estão essas duas coisas na sua vida? A leitura da palavra e oração. Porque não existe transformação sem leitura da palavra. E não existe eficiência da palavra de Deus na minha vida sem oração. Sem clamor. Porque quando eu leio e vejo que alguma coisa está errada e eu ainda não entendi como que eu vou fazer, eu vou orar. Eu vou buscar a direção de Deus. Pedir a Ele direção para que eu possa viver o querer e a vontade de Deus. Vida cristã é sinônimo de transformação. E essa transformação vem através da leitura, através da meditação e através da aplicação. Mas leitura sem meditação, sem aplicação, e se eu não orar para que isso aconteça, nada vai acontecer. Então eu preciso orar para que o Senhor abra, né? Até tem um hino que diz isso, essa semana até pensando nisso, um hino que diz, né? Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, por quê? Porque eu quero te ver. Porque eu quero entender, porque eu quero saber. Então, através da oração, eu vou clamar ao Senhor por isso. E vou pedir ao Espírito Santo que o Senhor direcione, pedir para que Ele acalme. Às vezes nosso coração está tão agitado, que nós precisamos pedir que o Senhor acalme o nosso coração, para que eu possa entender. E quando eu leio e não entendo, eu peço em oração. Então, a vida cristã é sinônimo de transformação? Sim. Sim. Eu não tenho vivido essa transformação? Pare para analisar a tua vida. Como está a sua leitura bíblica? Não é só ler para preencher relatório. Não é só ler simplesmente para que você possa tirar o peso da consciência. Não, hoje eu li minha Bíblia. Não, precisamos ter uma atitude diferente na leitura da Bíblia. Eu preciso parar para ler e pedir ao Senhor para que o Senhor traga da sua revelação, da iluminação do Espírito Santo para que eu possa entender. Ler só por ler, ler como você leu de repente um jornal, ler de repente como você leu uma notícia por onde você passou, ler como você viu ler como você leu algo que você viu na televisão. Não, eu preciso pegar a minha Bíblia e falar, olha, é palavra de Deus. Então eu vou ler algo Deus tem para minha vida hoje. Você precisa pegar a sua Bíblia e ler com essa intenção. Sabe, eu vou ler minha Bíblia e algo Deus vai falar no meu coração. E para que Deus fale, eu primeiro oro. Entendeu? Eu oro para que o Senhor possa abrir a mente do meu coração, que o Senhor possa abrir os olhos do meu coração, que o Senhor possa tirar toda a preocupação e que eu possa ler, e que eu possa entender. E na minha leitura eu continuo orando. E depois que eu li, eu continuo orando para que aquilo que eu entendi agora eu possa colocar em prática. Então o Espírito Santo vai nos iluminar, vai nos capacitar. Então, a vida cristã é sinônimo de transformação. Mas só vai acontecer se eu tiver 3 atitudes práticas. 3 atitudes muito práticas. Primeiro, entregar minha vida para Jesus. Você já fez isso? Já entregou tua vida para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Que bênção, que bênção. Então agora, como alguém que entregou a sua vida para Jesus, existem 2 questões muito práticas que você precisa fazer. Ler a tua Bíblia, todos os dias. Todos os dias. Mas não ler simplesmente para completar a tua leitura anual. Não, lê realmente porque você quer que Deus fale ao teu coração. E para que Deus possa falar ao teu coração, você precisa orar. Orar para que o teu coração venha estar conformado, porque eu não oro para mudar Deus. Eu oro para mudar o meu coração. Eu oro pedindo ao Senhor para que Ele venha acalmar o meu coração. Eu oro para que Ele venha me levar a entender. E quando eu entendi, quando eu sei que Deus tem uma vida para mim segundo o padrão dele, então agora eu oro para que o Espírito Santo me capacite para que eu possa viver o querer do Senhor. Para que o Espírito Santo agora me capacite a realmente praticar. Porque simplesmente conhecimento sem prática é simplesmente mais conhecimento. É simplesmente obter mais informação.
Conhecimento sem prática é simplesmente obter mais informações. Agora, quando eu obtenho conhecimento e pratico, isso traz transformação. E o texto que nós estamos lendo, o texto que a gente pegou como base, diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio, não sei como está na sua tradução, estou lendo a NVI, mas diz assim, por meio do conhecimento. O conhecimento é um meio. A palavra vai dizer que pela palavra, né, que pelo conhecimento, né, conhecereis a verdade. Como é que é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é o conhecimento que nos liberta. O conhecimento é o meio. Quem nos liberta é a verdade. Então, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a própria glória e virtude. Aí continua o versículo 4. Dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Então, através desse conhecimento, travou aqui. O conhecimento é o meio pela qual o Senhor traz em nós transformação. Mas eu tenho conhecimento e pratico. Olha o que o texto vai dizer. Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas você se tornasse participantes da natureza divina e fugisse. Então, através do conhecimento, eu tenho conhecimento. O conhecimento me diz isso. O conhecimento está apontando para tal lado, para tal situações. O que eu faço agora? Agora eu vou para a prática. Só que praticar não é um ato, não é simples, é cada dia. Falou, meu Deus, mas eu estou lendo, não estou fazendo. Não, a gente não vai ser transformado no estalar de dedos. É o conhecimento e a prática diária, E essa prática só vai trazer transformação quando o Espírito Santo, quando eu permitir que o Espírito Santo me direcione, quando eu permitir que o Espírito Santo me leve a viver a vontade e o querer do Senhor. Então, meu querido, para encerrar, eu quero repetir isso. Vida cristã é sinônimo de transformação. O sinônimo de vida cristã é transformação. E essa transformação só vai gerar na minha vida quando eu tiver 3 atitudes básicas. Muitos de nós já tivemos a primeira, que foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora, isso não é o suficiente para a transformação. Por quê? Porque Ele nos deu a sua palavra. Ele diz para que nós meditássemos. Ele diz para que nós buscássemos nela. Então, aquele que aceitou Jesus agora precisa ler a tua Bíblia. Ler a tua Bíblia. Ler ela debaixo de oração, debaixo de muito temor, e assim praticarmos, porque leitura e oração automaticamente vai nos levar a uma prática, porque o Espírito Santo vai nos mover nisso, vai nos mover, porque eu leio, ok, eu oro, mas eu não pratico, então tem alguma coisa errada, porque se você lê a tua Bíblia e Deus está falando no teu coração, e você está orando o quê? Porque eu sempre repito, sempre tenho dito isso e repito, fé, crer, me leva a mover. A minha fé me leva a mover. A minha fé, a minha crença me leva a agir. A fé não me deixa estático. Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Mas eu não estou falando simplesmente agora de boas obras, estou falando de obra de transformação na minha vida. Então eu gostaria que nessa noite, finalzinho de feriado, você pudesse pensar nisso. Pudesse analisar isso com muita calma, com muito cuidado e pensar no que Deus tem para a tua vida. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Deixa eu orar mais um momento por você, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, Pai. Pedimos a ti da tua graça, da tua glória, do teu poder. E que o Senhor possa, meu Deus, estar agindo nas nossas vidas, nos direcionando segundo o teu querer, nos direcionando, ó Pai, segundo a tua vontade, para que, ó Pai querido, nós já temos o teu Espírito Santo, na nossa vida já pertence ao Senhor. Agora queremos pedir ao Senhor, nos dá, ó Pai, disposição, nos dá, ó Pai, ânimo a cada dia, toque o nosso coração, cobre através do teu Santo Espírito, para que possamos ter uma vida, ó Pai querido, de leitura da tua palavra, uma leitura diária, um compromisso com as tuas escrituras, debaixo, ó Pai, de muita oração, debaixo de muito clamor, de muito temor, e que essa leitura, ó Pai querido, recheada, baseada, encharcada pela oração, nos leva a uma prática, e essa prática gera em nós transformação. É que eu quero orar ao teu nome, Pai, grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus.
Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que te proteja a cada dia, no nome de Jesus. Um beijo no teu coração e um excelente resto de noite de feriado, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.